Aqui é o tio Billy. Por que Billy? Porque eu sou bilionário. Existe um momento na vida financeira de qualquer pessoa que muda completamente o jogo. Não é quando você compra seu primeiro carro, não é quando você dobra seu salário, e não é quando você faz um investimento que sobe rápido, é quando você atinge seus primeiros 100 mil. Porque a partir daí, o dinheiro começa a trabalhar com você, e não só você trabalhando por dinheiro. Muita gente acha que sair de 0 até 100 mil é difícil. E é mesmo. Mas quase ninguém entende que sair de 100 mil até 1 milhão é um jogo totalmente diferente. No começo, o crescimento depende quase todo do seu esforço. Depois dos 100 mil, o crescimento começa a depender cada vez mais do tempo e dos juros compostos. E é aí que a mágica, que não é mágica nenhuma, começa a acontecer. Vamos imaginar uma situação simples. Você construiu 100 mil ao longo dos anos. Agora esse dinheiro começa a render em média 10% ao ano. No primeiro ano ele vira 110 mil. Você ganhou 10 mil sem precisar trabalhar mais horas. No segundo ano, 110 mil rendem 10%. Viram 121 mil. Agora não são mais 10 mil de crescimento. São 11 mil. Percebe a diferença? Você começa a ganhar cada vez mais, fazendo a mesma coisa. Isso é o efeito bola de neve. E tem outro detalhe importante. Se você continua investindo todo mês enquanto esses 100 mil estão rendendo, você não está mais subindo uma escada. Você está usando uma escada rolante. Vamos supor que você consiga investir 2 mil por mês. Em um ano, isso dá 24 mil a mais, fora os rendimentos. Agora, seu patrimônio não cresce só pelos juros. Ele cresce por juros sobre o que você já tem, mais novos aportes, mais juros sobre tudo isso. É como se o dinheiro estivesse começando a puxar o próprio peso. Agora, presta atenção nisso. Para sair de 100 mil até 200 mil, você não precisa repetir todo o esforço que fez do zero. Você já tem um motor ligado. O dinheiro que já está investido ajuda a construir o próximo pedaço. Depois dos 200 mil, o motor fica mais forte. Depois dos 300 mil, mais forte ainda. Chega um ponto em que os rendimentos anuais começam a se aproximar do que você consegue investir trabalhando. E quando isso acontece, você entra em outro nível do jogo. Muita gente desiste antes de chegar nos 100 mil porque o começo é lento. O crescimento é quase todo baseado em esforço, disciplina e cortes de consumo. Mas quem passa desse ponto começa a ver algo diferente. Começa a ver o dinheiro crescer mesmo quando não faz nada extraordinário. A disciplina do passado vira liberdade no futuro. Vamos avançar no tempo. Se você mantém uma taxa média de retorno de longo prazo e continua investindo, aquele patrimônio de 100 mil não cresce de forma linear. Ele cresce de forma exponencial. No começo parece que está demorando demais, mas depois de alguns anos os números começam a acelerar. Você sai de 100 mil para 200 mil, de 200 mil para 350 mil, de 350 mil para 600 mil. E quando você percebe a distância entre 600 mil e 1 milhão é muito menor do que a distância entre 0 e 100 mil, porque agora o dinheiro já faz grande parte do trabalho pesado. O grande erro das pessoas é achar que o primeiro grande objetivo é 1 milhão. Não é. O primeiro grande objetivo é 100 mil, porque ali você constrói a base que permite os juros compostos trabalharem de verdade. Sem base, não existe efeito bola de neve. Sem bola de neve, cada avanço depende só do seu esforço. Com a bola de neve rolando, o tempo vira seu maior aliado. Quando você entende isso, sua mentalidade muda. Você para de focar apenas em ganhar mais para gastar mais e começa a focar em ganhar mais para investir mais. Cada aumento de renda vira aumento de patrimônio. Cada bônus vira combustível para a bola de neve crescer. Você começa a jogar o jogo do longo prazo. E nesse jogo, quem tem paciência e consistência acaba sendo recompensado de um jeito que parece impossível para quem está olhando de fora. Os primeiros 100 mil são difíceis porque exigem mudança de hábitos. Exigem dizer não para coisas que todo mundo diz sim. Exigem pensar no futuro quando todo mundo só pensa no agora. Mas depois que essa barreira é vencida, você não está mais empurrando a pedra sozinho. Agora a pedra começa a rolar com você. E quanto mais ela rola, maior ela fica. É assim que 100 mil, com tempo, disciplina e bons investimentos, se transformam em 1 milhão. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala sobre esse caminho de 100 mil até 1 milhão.
A partir de um certo ponto, o crescimento deixa de ser só matemático e passa a ser psicológico. Porque quando você vê seu patrimônio crescendo, mesmo sem esforço extra, sua relação com o dinheiro muda. Você fica menos ansioso, menos impulsivo, menos dependente de resultados imediatos. Você começa a tomar decisões mais frias e mais estratégicas. E isso, por si só, melhora ainda mais seus resultados. Outro ponto importante é que, conforme seu patrimônio cresce, seus erros passam a custar mais caro. Quando você tem pouco dinheiro, um erro financeiro é chato. Quando você tem um patrimônio maior, um erro pode atrasar anos do seu progresso. Por isso, nessa fase, não é hora de correr atrás de promessas milagrosas. É hora de proteger o que você construiu e deixar os juros compostos fazerem o trabalho deles. Disciplina fica mais importante do que empolgação. Consistência vale mais do que euforia. Muita gente também começa a perceber algo curioso nesse estágio. O dinheiro começa a gerar oportunidades que antes nem apareciam. Investimentos melhores, condições melhores, mais acesso à informação de qualidade. Não porque o mundo mudou, mas porque agora você tem capital suficiente para aproveitar oportunidades que antes passavam longe da sua realidade. O dinheiro, quando bem construído, amplia suas opções. E opções são uma forma de riqueza que vai além dos números. Mas tudo isso só acontece se você respeitar o tempo. Não existe atalho seguro entre 100 mil e 1 milhão. O caminho é aportes constantes, bons ativos, reinvestir os rendimentos, evitar grandes erros. É simples, mas não é fácil, porque exige fazer a coisa certa repetidamente, mesmo quando parece que nada espetacular está acontecendo. A verdade é que o milhão não é construído no dia em que você atinge ele. Ele é construído nos anos silenciosos antes disso. Nos meses em que você investiu mesmo sem vontade. Nos momentos em que você não aumentou o padrão de vida só porque podia. Nas vezes em que você pensou no seu eu do futuro em vez do prazer imediato. O número final é só a consequência. O processo é o que realmente constrói a riqueza. Se você ainda está longe dos 100 mil, não desanime. Esse é o trecho mais difícil da jornada, mas é também o mais transformador. Porque é ali que você constrói os hábitos, a mentalidade e a disciplina que vão permitir que o dinheiro no futuro trabalhe a seu favor. E quando esse momento chega, você entende que nunca foi só sobre dinheiro. Foi sobre comprar tempo, tranquilidade e liberdade de escolha. Esses erros são silenciosos, comuns e quase sempre parecem inofensivos no começo. O primeiro erro é viver como se todo aumento de renda fosse um aumento de padrão de vida obrigatório. A pessoa ganha mais e imediatamente assume novas despesas fixas. Casa maior, carro mais caro, parcelas mais longas. O problema não é melhorar de vida. O problema é fazer isso antes de construir uma base sólida de patrimônio. Assim, todo aumento de renda vira aumento de obrigação, e não aumento de liberdade. O segundo erro é subestimar o poder da constância. Muita gente investe quando está motivada e para quando a vida aperta. Investe alguns meses. Volta depois, para de novo. Isso quebra completamente o efeito dos juros compostos. Patrimônio não é construído em picos de motivação. É construído em meses comuns sem empolgação, onde você investe mesmo sem sentir nada especial. Disciplina constrói o que a motivação nunca consegue manter. O terceiro erro é buscar atalhos o tempo todo. Quando a pessoa ainda não tem uma base, ela sente que precisa acelerar. Aí começa a pular de investimento em investimento, seguir promessas de ganho rápido, entrar em coisas que não entende direito. O resultado quase sempre é o mesmo. Perde tempo, perde dinheiro e volta para o ponto de partida emocionalmente frustrada. Enquanto isso, quem escolheu o caminho mais simples, porém consistente, continua avançando devagar, mas sem voltar para trás. Outro erro comum é não respeitar a própria realidade. Tem gente que ganha pouco e tenta investir como se ganhasse muito. Assume riscos que não deveria. Fica sem reserva. Se aperta financeiramente. Isso gera estresse, e o estresse leva a decisões ruins. Construir os primeiros 100 mil não é sobre fazer movimentos gigantes. É sobre fazer movimentos possíveis, repetidos por tempo suficiente. Quem tenta pular etapas quase sempre se machuca. Também existe o erro de achar que só investir resolve tudo. Sem controle de gastos, o dinheiro sempre escapa. Não importa quanto você ganha. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, dificilmente vai conseguir direcionar uma parte relevante para construir patrimônio.
Investimento sem organização financeira é como tentar encher um balde furado. Você coloca esforço, mas não vê o nível subir. E talvez o erro mais perigoso de todos seja acreditar que ainda dá tempo depois. Depois que a renda aumentar, depois que a vida ficar mais estável, depois que sobrar mais dinheiro. Esse depois costuma durar anos. E enquanto a pessoa adia o tempo que poderia estar jogando a favor, passa a jogar contra. Juros compostos precisam de tempo. Quanto antes você começa, menos esforço extremo será necessário lá na frente. Evitar esses erros não é glamouroso. Ninguém aplaude quem mantém o mesmo padrão de vida mesmo ganhando mais. Ninguém faz festa porque você investiu de novo esse mês. Mas é exatamente esse comportamento silencioso que constrói a base, que depois permite o dinheiro crescer quase sozinho. Os primeiros 100 mil são um teste de caráter financeiro. Eles mostram se você consegue priorizar o futuro quando o presente oferece 1000 distrações. Quem passa por essa fase com disciplina entra na etapa em que o dinheiro começa, de fato, a trabalhar por ele. E quando você chega lá, percebe que o esforço nunca foi em vão. Ele estava construindo algo que a maioria das pessoas nunca chega a experimentar. Liberdade sem pressa, decisões sem desespero, vida guiada por escolha, não por necessidade. E quando você começa a agir diferente da maioria, outra coisa muda também. Você passa a enxergar o dinheiro como ferramenta, não como recompensa. A maioria das pessoas vê o dinheiro como prêmio por esforço. Trabalhei muito, mereço gastar. Passei por estresse, mereço me dar algo. Recebi um extra, mereço aproveitar. Quem constrói patrimônio começa a pensar diferente. Recebi mais. Tenho a chance de acelerar minha liberdade. Ganhei um bônus, posso fortalecer minha base. Sobrou dinheiro, posso aproximar o futuro que eu quero. Isso não significa nunca aproveitar a vida. Significa não deixar que cada ganho vire automaticamente consumo, porque consumo alivia o presente, mas patrimônio protege o futuro. Outra mudança forte acontece na forma como você lida com comparação. Antes, você se comparava pelo que os outros exibem. Carro, casa, viagem, roupas. Depois que sua mentalidade muda, você começa a se comparar por outra métrica. Quanto você tem investido? Quanto seu patrimônio cresce por ano? Quanto tempo sua renda passiva já cobre da sua vida? Essa comparação é invisível para os outros, mas poderosa para você. Ela te mantém focado no que realmente constrói liberdade. Com o tempo, você também começa a sentir menos pressão social. Você não precisa mais acompanhar todo mundo. Não precisa trocar tudo sempre que melhora um pouco de vida. Não precisa provar nada para ninguém. Porque você sabe algo que a maioria ainda não entendeu. Liberdade financeira é construída no silêncio. Ela não faz barulho no começo, mas quando chega, muda completamente a forma como você vive. E talvez a maior recompensa de construir seu patrimônio não seja o número final. É a paz mental. Saber que você não está a um problema de distância do desespero. Saber que suas decisões não precisam ser feitas com urgência. Saber que seu tempo começa, aos poucos, a ficar mais sob seu controle. Isso não tem etiqueta de preço, mas é o que todo mundo no fundo está buscando quando corre atrás de dinheiro. Os primeiros 100 mil são a escola, o caminho até 1 milhão é a construção. Mas o verdadeiro objetivo nunca foi só o valor, é o tipo de vida que esse valor permite. E ela começa a ser construída muito antes do milhão chegar. Começa no dia em que você decide que não quer mais que só o seu esforço trabalhe. Você quer que o seu dinheiro comece a trabalhar também. Se esse tipo de visão faz sentido para você, se inscreve no canal e curte o vídeo. Isso ajuda a espalhar esse tipo de mentalidade para mais pessoas que ainda acreditam que enriquecer depende só de trabalhar mais e não de pensar diferente.